Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de junho de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2341. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 18 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema pré-epicom. A especialidade epicentrismologia. Agora, quem redigiu o verbete é o professor Pedro. Que número que é esse aqui? 29. Vocês estão morrendo de inveja? Agora, definição. O pré-epicom é a consciência lúcida homo-mulher, tenepsista experiente, com desenvoltura parapsíquica maior, em fase de expansão crescente da interassistencialidade, através de liderança grupo kármica cosmoética, próxima à assunção definitiva da condição de epicentro consciencial lúcido, ou 35% do patamar racional do Homo sapiens sereníssimos, modelo evolutivo para a humanidade. O holopensene da benignidade cosmoética interassistencial. O autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências. A auto-organização existencial possibilitando a assunção de neopatamares evolutivos. A intraconsciencialidade harmônica. A expansão da interassistencialidade pessoal multidimensional. A importância do mapeamento da autossinaléticologia. O incremento da autoconfiança parapsíquica, a intensificação da telepatia com amparador de função da TENEPS. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre os critérios. Então, ele listou 10 variáveis conscienciométricas tidas pelo Conselho de Epicons da Unicim, ao modo de parâmetros ou critérios básicos, primários ou elementares para a admissão do candidato, homem ou mulher, à condição de epicom. Isso aí vale a pena a gente ver. Ó. Todo mundo aqui vai se transformar em epicom, então precisa de ver o que é que precisa. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Acoplador energético, epicom lúcido, pré-dispersidade, recurso pró-dispersidade e triatleta conscienciológico. Frase enfática. A autodecisão sincera, objetivando a expansão continuada da interassistencialidade parapsíquica cosmoética, é o caminho mais coerente, visando a assunção da autoepicentrismologia teática. Você vem se dedicando com afinco às práticas tenepsológicas? Como encara o desafio da autoepicentrismologia? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia, ela tem 14 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aqui, com João Paulo, são 20 itens. Liderança, verbação, dedicação, autodiscernimento, autoparapsiquismo. Comunicabilidade, intelectualidade, benignidade, ortopensenidade, ortointencionalidade. Cosmoético-pensenidade, intraconsciencialidade, autodisponibilidade, predispersidade e interassistenciologia. Conscienciometrologia, epicentrismologia, tenepsologia, parapercepciologia e desassediologia. Agora, o verbete do dicionário é megaconjecturologia. O argumento é minemo-pensenológico. Agora, eu chamo a atenção para a tematologia, que tem 12 temas aí para a gente pensar. Que isso aí é para a pessoa ver o universo das lembranças, das retrovivências pré-ressomáticas. Agora, eu entrego, então, o professor Pedro a vocês. Olha o que vocês vão fazer com ele.
Também não tem pergunta até agora, não tem pergunta de fora. Hoje eu vou substituir. Página 7. Alô, alô? Tá. Desculpa. Parafatologia. A terceira linha de baixo para cima. A conquista do autoepicentrismo a partir da dedicação sincera às práticas da TENEPS. O que seria esse autoepicentrismo? Seria um sinônimo do processo da pessoa se tornar um EPICOM, um epicentro consciencial. Então, é você assumir um nível maior de responsabilidade parapsíquica e interassistencial. E essa frase que você pensou seria, para mim, uma das sínteses, ou um dos motes desse verbete, que eu considero que o processo do desenvolvimento do epicentrismo, ele surge como decorrência natural, ele é uma consequência praticamente espontânea do desenvolvimento da TENEPS. Então, eu costumo dizer que se a pessoa quer se transformar num EPICOM, é bom ela olhar para a TENEPS dela. E quanto mais ela investir na TENEPS, mais a tendência dela conseguir ter resultados práticos em termos assistenciais. É natural que o amparador que trabalhe com ela queira expandir essa assistencialidade para as demais horas do dia, e isso, um dos fatores que existem aí intervenientes, é a pessoa começar a assumir um nível de responsabilidade maior. E o epicentrismo é exatamente isso. Então a pessoa começa a trabalhar com a formação de campos, com o processo da interassistencialidade, não só mais na TENEPS, mas isso também já com o processo da parapedagogia, o processo, por exemplo, da administração conscienciológica, o processo de escrita. Então, ela começa a expandir essas abordagens e aí, naturalmente, ela vai se tornando um EPICOM. Okay? Sou divorciado e tenho uma filha de 13 anos que, através da mãe, que tem um relacionamento com um maçônico, quer dizer, um maçom, se interessou pela Ordem das Meninas do Arco-Íris, uma organização para meninas de até 20 anos com parentesco maçônico. Gostaria de saber, na sua visão, como posso proceder junto a ela para que aconteça o melhor para todos. Fala com ela que ela participe e vê o que é. Se não se interessar muito, ela cai fora depois. Agora, a intenção lá é de melhorar o processo para tu, vai fazer assistência. Enfatologia para você. Página 6, quarta linha. Quais as suas sugestões para a redução progressiva da autoconflitividade? Poderia aprofundar essa ideia? Eu sugiro a pessoa ter em mente, ver aonde que pega mais o processo dos conflitos, o que ela tem, no caso dela, o gatilho maior, o que mais não está bem assim assentado, bem parado, e ela focar a pensenidade em cima desse processo, desse trafar, dessa interconvivência, seja qual for o caso, ela tentar colocar as energias focadas nisso. Além disso, é bom lembrar aquela técnica do sobrepairamento, a pessoa muitas vezes se colocar na condição de consciex, ou procurar lembrar de quando ela estava no período pré-ressomático, que isso ajuda, às vezes, a dar o devido valor para as coisas. Muitas vezes a gente se envolve em determinadas situações e se a gente ficar muito preocupado com a defesa do próprio ego, com a opinião pública, a gente às vezes perde essa conexão com a paraprocedência. Então, se você tiver esse hábito de se colocar nessa posição, isso às vezes ajuda a quantificar e dar o devido valor para as coisas que muitas vezes ainda podem ser tidas como fontes de conflito. Então, eu acho que tem que de cada caso, você estudar bem. E uma última sugestão, dentro da sua pergunta, é você tentar investir no processo mental somático. Então, uma das técnicas que eu venho utilizando é tentar escrever cada vez mais verbetes, porque isso, primeiro, que você não dá espaço para esse tipo de situação mais emocional, emotiva, conflitiva e assim por diante. Segundo, que você vai se conectar mais com os amparadores, com quem está a fim de te ajudar e te inspirar, eventualmente a própria central extrafísica, e além disso você vai estar fazendo um trabalho assistencial. Então acho que isso aí poderia ajudar a diminuir. Quando você vê o tempo passou, você produziu e não deu nem tempo para você ficar conflitivo. Do ponto de vista do verbetógrafo,
qual é o trafar que precisa ser superado para desenvolver o epicentrismo consciencial? Eu acho que isso varia de cada caso. Tem casos em que vai pegar mais esse processo emocional, por exemplo, como a gente estava falando. Outros casos, a pessoa vai ter que ter mais autoconfiança no processo parapsíquico. Em determinadas situações, o temperamento da pessoa, por exemplo, é muito beligerante. Então, a pessoa não tem isso espontaneamente, que a gente chama da benigno-pensenidade, da benignidade assistencial. Então, é muito difícil você resumir ou reduzir ao desenvolvimento de um determinado trafar. Mas se a gente pudesse fazer assim um processo guarda-chuva, eu acho que deveria ser ao desenvolvimento da interassistencialidade multímoda, a pessoa tentar expandir mais o nível de assistência que ela faz, inserindo o parapsiquismo nisso. Álvaro Betógrafo, em Fatologia, página 6, quarta linha, poderia ampliar o incremento dos acertos proexológicos pessoais? Sim, a gente fez esse cotejo com a condição da Max Proex, porque há uma tendência natural de quando a pessoa começa a acertar mais, isso, em geral, é decorrência dela estar no local certo, com as pessoas certas, com a IC, certa, ela tende a começar a acertar mais, e aí visando a expansão desses acertos, visando a expansão dessa interassistencialidade, é que muitas vezes surge esse convite para ela desenvolver mais o epicentrismo. Então, ela já vem trabalhando bem, já vem fazendo muita assistência, e aí essa nova responsabilidade, esse novo convite vem justamente para ela poder incrementar mais, assumir novos desafios, rumo aí nesse caminho que ela já vem traçando e caminhando mesmo. Em Parafatologia, página 6, segunda linha, o incremento da autoconfiança parapsíquica. A gente considera que o desenvolvimento do epicentrismo, a base dele, tem que ter algum nível de parapsiquismo. A pessoa tem que ter algum traquejo, alguma, vamos dizer assim, dedicação, alguma experiência com o domínio das energias, porque senão realmente fica difícil. Todo o desenvolvimento do processo do epicentrismo é atrelado, ele é realmente assentado no desenvolvimento. E nesse processo é que a pessoa tem que começar a desenvolver essa autoconfiança. E é um paradoxo, porque quanto mais experiências você vai tendo, mais tranquilidade íntima e menos peremptório você fica, porque no desenvolvimento parapsíquico, pelo que eu tenho observado, pelo menos na minha experiência, o ideal é você tentar não formatar o processo parapsíquico, justamente pelas características intrínsecas que ele tem. Então, quanto mais mente aberta, quanto mais tábula rasa a pessoa tiver, mais ela tende a se desenvolver, mais ela tende a ganhar. Então, isso é decorrente da experiência. E o que a gente procurou até colocar em vários momentos do verbete, para a pessoa desenvolver isso, é ela se engajar mais com atividades de cunho parapedagógico em termos do parapsiquismo. E aí vem as dinâmicas, os cursos de campo e assim por diante. Em Tecnologia, página 7, primeira linha, poderia explicar a técnica do mega nível da autoconsciência e a técnica do energoduto interassistencial? Sim, essa primeira técnica, ela é o título de um verbete da enciclopédia do professor Valdo, você pode pegar e, vamos dizer assim, se dedicar, estudar com mais calma, mas basicamente a proposta que essa técnica traz é você se colocar, mesmo que de modo imaginativo, na condição do ser desperto. Você se imagina como sendo um ser desperto. E eu gosto muito dessa técnica porque, antes do professor Valdo lançar esse verbete, um dia eu estava indo para o hospital e me veio espontaneamente essa ideia, essa intuição, para naquele dia eu tentar funcionar como se fosse um ser desperto. Foi bem interessante essa vivência, eu nunca tinha passado por isso, feito isso espontaneamente, e logo, algumas semanas seguintes, ele traz esse verbete, para mim foi confirmatório. Então é você olhar para o patamar que você tem à sua frente, no caso, a pessoa quer ser um epicom, ela se colocar na posição do epicom, ou um pouco mais ainda, ela pensa em ser desperto nessa vida, ela começar a funcionar como um ser desperto. Eu lembro também que o professor Moacir
usa muito essa técnica no livro que ele escreveu com a Rose, tem aí na bibliografia, ele tem essa frase lá, ele afirma isso, porque é o modo da pessoa já se comprometer mais em termos evolutivos, ela começa a funcionar como se fosse. A segunda técnica, a técnica do energoduto interassistencial, também citando o professor Moacir, é uma técnica que ele criou. Para quem tiver interesse nos cursos que ele promove, cursos de campo em geral, ele promove essa técnica. Eu lembro aqui do curso de Esperticidade, que acontece todo ano aqui no CAE, que já itinerou também. É um dos cursos em que é feito como se fosse um ducto energético com todos os alunos, e nas pontas ficam 2 EPICONs em semitranse. Então, isso aí ajuda quem está desenvolvendo o parapsiquismo, e no caso do pré-EPICON, seria uma indicação para a pessoa testar o nível de domínio das suas energias. Até no próprio livro do professor Moacir existem vários relatos de pessoas que participaram não só dessa, mas de várias técnicas interassistenciais e parapsíquicas. Eu mesmo, aplicando essa técnica lá junto com ele e outro EPICON, a gente teve uma vivência lá de clarividência que a gente relatou no livro Dinâmicas Parapsíquicas. Então, vale a pena dar uma olhada com mais profundidade para a pessoa poder tirar mais partido. Pois não. Você falou logo na definição sobre a questão da interassistencialidade, grupo Karmalogia, né? Eu queria saber de você o seguinte: qual a sua teática? Você pode falar um pouco da sua prática, sua teática, aplicando a técnica do sobrepairamento na condição de epicentro de um grupo K? Veja, só para pegar o gancho aqui, a gente atrelou, e na realidade já existe esse processo na definição do próprio EPICON, que a pessoa tem que desenvolver um nível de liderança. Não tem como a pessoa querer ser um EPICON, desenvolver o epicentrismo, sem ela assumir responsabilidades maiores. E isso está intrinsecamente ligado ao processo de liderança de algum grupo. Então, uma das técnicas que a gente até sugere para quem quer desenvolver o epicentrismo é a pessoa assumir novas responsabilidades. Por exemplo, as ICs estão precisando de novos líderes, de pessoas que assumam determinadas tarefas, pessoas que sejam, vamos dizer assim, mais proativas. E isso, quem ganha mais é a própria pessoa, porque inevitavelmente ela vai ter que lidar com o diferente. E aí, já falando respondendo a sua pergunta, no processo do epicentrismo, de modo geral, você tem que lidar com outras pessoas, com contextos mais críticos, você tem que se posicionar, você tem que ver e dar o devido valor para as coisas, como a gente estava falando antes. E essa técnica do sobrepairamento, que eu procuro fazer, pelo menos, é você ver o que realmente tem valor nas coisas, o que é o mais importante, o mais prioritário, para você tentar ir a partir desse posicionamento. Nem sempre a gente acerta, muitas vezes a visão do colega ela é mais abrangente, ela é mais cosmovisiológica. Então, no sobrepairamento existe também essa postura de você reconhecer aquele argumento, aquela outra condição, aquele outro prisma, que muitas vezes é mais avançado, mais cosmoético. Mas, de modo geral, o que eu vejo que é uma síntese é aquilo que a gente comentou da pessoa procurar não defender a própria imagem. Muitas vezes a gente vê pessoas ainda muito preocupadas em responder porque o outro contestou a afirmação que ele faz questão de ir lá e dar o posicionamento dele muito mais para defender a imagem do que a própria ideia, porque de um modo assim lógico e coerente a ideia dele já tinha sido, vamos dizer assim, engolida pelo outro argumento. Então, na prática eu vejo que é isso, é você ver de fato e colocar, eu acho que eu comentei aqui também, o princípio do primeiro discernimento, que é exatamente isso, você colocar o outro em primeiro lugar, e não você, né? E não o nosso caso, o nosso ego, o nosso umbigo. Então, isso na prática aparece com essas posturas mais, vamos chamar assim, mais abertas, mais altruístas, do que simplesmente ficar defendendo o próprio egão. Então, nesse sobrepairamento, primeiro você faz uma sindicância,
uma autoinvestigação e heteroinvestigação, por exemplo, em cima do grupo, os conflitos existentes. Você, antes de sobrepairar e dar, digamos assim, a sua intra-opinião, digamos assim, até para verbalizar, né? Você faz, na ouve realidade, as pessoas, né? Você tem que ouvir as pessoas, você tem que ter um posicionamento, mas nesse posicionamento você tem que tentar checar as suas intenções. O que você vai falar? Você tem que ponderar antes de se posicionar. E aí tentar até frear o impulso de falar, porque muitas vezes é nessa hora que a pessoa reage de modo automático, muitas vezes é ali que ela vai defender alguma posição, às vezes menor. Então eu vejo que esse sobrepairamento durante o processo você tem que checar a sua intenção e ver se de fato isso que você vai falar está qualificado em termos cosmoéticos ou não. Você está defendendo um grupo, defendendo o seu ego, defendendo uma causa menor, né? Tá bom, obrigada. Pedro, aqui na página 8, você pode falar mais aqui na sindromologia, profilaxia, quanto à síndrome do super-homem? Sim, isso aí a gente sempre alerta, né? As pessoas que estão entrando no Conselho de EPICONS, existe até um parecer da Unicim, que nós escrevemos em 2006, em que esse é um dos tópicos. Por quê? O que a gente está chamando de síndrome do super-homem? A pessoa começa a trabalhar mais com as energias, então a tendência é a força presencial dela aumentar. Ela começa a trabalhar mais com os amparadores, essa liderança começa a ser potencializada. Então, dependendo do temperamento, dependendo da tendência da pessoa, ela começa a achar que aquilo tudo é dela. Aquilo tudo é, vamos dizer assim, em função dos trafores dela. Realmente até certo ponto, é um percentual. Mas um outro percentual é puro extrapolacionismo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela foi ou é potencializada para desenvolver determinada tarefa. Então, se a pessoa não tiver claro, pelo menos fizer o esforço de saber o que é realmente conquista que a pessoa faz com o pé nas costas, que ela tem pleno domínio, e o que é o a mais, o que é o extrapolacionismo, o que vem de fora, dos amparadores, do próprio campo, ela pode colocar os pés pelas mãos. Então, muitas vezes é a pessoa que acha que está acima de tudo, que ela, em função disso tudo, ela tem uma lucidez maior, e aí a gente vê que ela começa a perder a própria modéstia, e é nesse caso que ela pode, às vezes, cair no mata-burro. Então, tem aquele ditado, né? Quanto maior a responsabilidade, maior o tombo também. Então, a gente sempre alerta para isso, para a pessoa não perder o foco, e esse que a gente comentou do primeiro discernimento. Você vê que tudo isso que está sendo feito não é seu só, aquilo é para os outros, para você poder ajudar as outras pessoas. E aí entra, por exemplo, todos os fenômenos parapsíquicos. Você, por exemplo, você entrar na pangrafia, que o professor Valdo comenta, aquela série exológica, ou grupo kármico, lembrar do passado das pessoas. Dependendo do uso que a pessoa faz disso, muitas vezes ela pode justamente entrar nessa síndrome, se ela achar que isso é derivado só do parapsiquismo dela. Muitas vezes aquilo foi ofertado, possibilitado, em função de uma assistência que precisa ser feita para a pessoa, às vezes, não entrar na mesma condição, fazer uma profilaxia e assim sucessivamente. Então, eu vejo que deriva muito disso. A gente tem que tentar sempre saber e quantificar qual que é o real valor pessoal, aquilo que é da consciência, o que veio de fora, que é uma ajuda externa. Eu coloquei aqui essa condição, em outras palavras, pegando aí o gancho, na codigologia, esse estabelecimento teático do códex, que é, na realidade, aquele código mais parapsíquico, né, que a Consciex faz antes de ressomar, o código mais avançado, que tem uma raiz mais parapsíquica. Então, no meu caso, o que eu procuro ver bem é exatamente isso, tentar diminuir o gap entre a minha manifestação em curso, a minha manifestação quando eu estou mais otimizado, na formação de campo, nos cursos que a gente dá, itinera, e o dia a dia, porque há um gap, não tem como. A pessoa que não percebeu é porque ainda não se dedicou a ver isso com calma. Mas se você conseguir diminuir esse gap, ou seja, trazendo aquelas extrapolações, aquelas manifestações mais avançadas para o dia a dia, a tendência é a gente caminhar mais e ter novas extrapolações. Então, se a pessoa, vamos dizer assim, não se dedica a isso, eu acho que ela vai levando
rende bem, mas falta aquela sensação de novos desafios, sabe? Da pessoa poder tentar se colocar numa situação de encantamento positivo para ela poder melhorar cada vez mais. Você acha que pode reforçar isso também, às vezes, algum nível de idolatria das pessoas, às vezes um curso maior? Sem dúvida. Isso, se a gente pegar que muitas pessoas do nosso grupo vieram do processo religioso e ainda transferem a responsabilidade para o professor Valdo, para os EPICONs, seja lá para quem for, para alguém que ela admire muito. Então, se não houver o processo da descrenciologia exemplificado pelos próprios EPICONs, a tendência disso é exatamente alimentar essa condição. E a pessoa acaba achando que ela detém um certo poder, e aí entra nessa analogia que a gente fez com o processo de super-herói. Então, acho que você tem razão, sim. Pedro. Pois não. Você já falou, ali na página 7, na codigologia, você já começou a falar em função da pergunta do João Paulo. Sim. Você poderia falar mais, clarear mais sobre esse código? Sim, eu procuro colocar dentro do CPC a parte mais relacionada ao parapsiquismo, que eu estou chamando desse códex, né? Pelo menos no meu caso pessoal. Isso aparece muito, como eu estava comentando, eu procuro fazer uma diferenciação entre a minha manifestação basal, vamos chamar assim, habitual, usual, cotidiana, do dia a dia, e a manifestação quando eu estou em alguma função específica, por exemplo, fazendo uma cariação, uma mediação como essa, ou nesses cursos de itinerância. E aí eu procuro tentar ver como é o meu desenvolvimento parapsíquico nessas tarefas, no meu próprio trabalho, por exemplo, quando eu consigo perceber mais ou menos a atuação dos amparadores. E dentro disso existe uma máxima, vamos dizer assim, um item constante, que é a antibanalização do processo parapsíquico. Porque se a gente não está ligado, se você não está antenado, se a gente não se mantém lustro para essa realidade, há uma tendência da gente, primeiro, ser engolido pelo holopensene, da SOCIM, da intrafisicalidade, e segundo, começar a não valorizar tanto as parapercepções, a atuação dos amparadores. Então, quando eu me dediquei mais a elaborar esse código, eu me retirei um final de semana, em algumas horas, e procurei fazer uma elencagem, uma enumeração de todos os fenômenos mais sérios que eu já tive nessa minha vida, desde que eu me entendo por gente, desde da adolescência. Isso deu mais ou menos 70 ocorrências, daquelas que eu considero mais significativas. E a primeira crise que eu sofri com relação a isso é que eu não, vamos dizer assim, a retribuição que eu dei com essas manifestações, para mim ainda está muito aquém. Por exemplo, em termos de publicação, em termos mesmo de retribuição, eu acho que existe um gap muito grande. Então, isso está, vamos dizer, anotado, e eu vou procurar fazer ou um livro de relatos, ou vou procurar fazer artigos em cima dessas manifestações. Então, isso entra no processo da cosmoética, quer dizer, a minha responsabilidade para com o parapsiquismo que eu tenho, de alguma forma, e principalmente aquele que me ajudou, principalmente dos amparadores. Então, desde cedo, eu tive manifestações parapsíquicas, principalmente começou com catalepsia, depois com projeções, e isso, para mim, eu considero que foi, assim, crucial na minha ProEx, quando eu conheci o Instituto, eu não me desviar, não sair do voluntariado e seguir, basicamente, um currículo que é o que a gente conhece, que é do voluntariado para a docência, depois o processo de itinerância, e aí o epicentrismo como sendo a decorrência natural disso. Então, eu vejo que eu ainda preciso contribuir mais nessa área em função dos aportes parapsíquicos que eu recebi. Vale a pena a pessoa ver, existe um verbete que o professor Valdo coloca com esse assunto do Códex, e nesse verbete lá, ele faz uma listagem de 22 itens mais sérios, mais avançados, que ajudam a pessoa a ponderar e a se posicionar frente a essa realidade. É isso, Códex Sutilíssimos Pessoal. Então lá, o que eu estou mais, vamos dizer assim,
no momento, né, mais me dedicando, existem 3 situações que têm relação entre si, que é o processo do auto-revezamento, da identidade extra e da personalidade consecutiva, né, que formam, de uma certa forma, aquele trio insto. Então, esse assunto da seriex, da autosserialidade, da autosseriexologia, é que eu tenho procurado me dedicar mais para tentar entender e, entendeu? Fazer novas sinapses e produzir mais nesse sentido. Pedro, você poderia expandir mais as ideias de 2 binômios? O primeiro, da página 8, o binômio escala evolutiva das consciências, índice das faixas etárias, e depois o binômio, na página 8, benevolência e clarividência. Sim, esse primeiro binômio é que, quando nós falamos de patamares da escala evolutiva, naturalmente deve vir à mente, pelo menos para quem está estudando, quem está se posicionando, quem está interessado em galgar novos patamares, é ver a idade que a pessoa está. Então, com quantos anos ela está, com quantos anos ela conheceu a conscienciologia, qual a expectativa de vida que ela tem, e ela fazer uma programação nesse sentido. Pegando um gancho, eu coloco aqui 2 vezes na teoriologia, a teoria dos 5 ciclos, e o primeiro ciclo, o ciclograma parapsíquico pessoal. Esses 5 ciclos também é um verbete que tem relação com isso. O professor Valdo coloca esses 5 ciclos, 2 são, vamos dizer assim, mais próximos da extrafisicalidade, que é o primeiro começa no curso intermissivo e ele vai terminar lá no complexes, ou seja, a pessoa já voltando para a dimensão extrafísica, e no meio desse ciclograma tem exatamente a TENEPS, o epicentrismo e a desperticidade. Então a gente propôs um curso baseado nesses 5 ciclos, justamente para a pessoa poder se organizar em função dessas metas. E aí vem a faixa etária, ou seja, quanto tempo ela tem para ela desenvolver ou almejar esses neopatamares. Então o que a gente observou é que as pessoas têm uma inibição muito grande de fazer essa programação, porque elas têm medo, às vezes, de se frustrar. Mas eu acho que a gente tem que pensar grande, a pessoa tem que tentar, se ela acha que ela é desse métier, e aí eu lembro daquele verbete do professor Valdo, proexis parapsíquica, ou seja, se ela acha que ela tem a ver com a parapercepciologia, ela se enfronhar mais nessa área, se engajar mais nos cursos de campo, de algum modo ela participar mais das dinâmicas e ela fazer esse planejamento. Então, ver quantos anos ela ainda tem e o que ela precisa para ela poder agilizar esse desenvolvimento. Então, por isso, pelo menos no meu caso, eu procuro sempre atrelar essas 2 condições, entende? Quando eu fui começar a TENEPS, por exemplo, eu tinha 27 anos. Então, já contando com 20 anos, para ver se dá uma margem para pensar, de algum modo, na UFIEX ainda nessa existência. Então, eu acho que esse planejamento ele tem que ser muito calcado na vida humana. E aí não só na idade, na condição da sustentação econômico-financeira, que a gente fala aí no verbete, o processo de duplo, enfim, a infraestrutura da vida humana acho que tem que ser sempre vista. E a sua outra pergunta, no binômio benevolência e clarividência, é um outro modo de se olhar, né, um outro prisma de se enxergar o binômio assistencialidade e parapsiquismo. Então, para a pessoa avaliar a qualidade, a qualificação dela para o epicentrismo, é bom ver o nível de benevolência ou benignidade que ela tem. E isso atrelado ao parapsiquismo, por exemplo, com a clarividência. Então, nesse caso, para a pessoa poder ter mais feedback e ela mesma fazer mais experimentos, vale a pena ela investir no acoplamentar. Eu acho que ali, como existe muita assistência e muito parapsiquismo, e é justamente assentado no fenômeno da clarividência, a pessoa tem um bom retorno do nível que ela está. A gente tem dado aí os cursos com outros EPICONs e a gente vê que existem muitos alunos, muitas pessoas que estão fazendo esse investimento, né? As pessoas fazem um pacote, então já estão com algumas dezenas de cursos, né, nas costas, e a gente vê o desenvolvimento assim a olhos vistos. Às vezes de um que você dá para o outro, que às vezes passa um tempo e você reencontra essa pessoa, você vê que há um nível de autodesassédio, um nível de desenvolvimento parapsíquico muito expressivo. Então, é uma das maneiras para a pessoa que quer desenvolver o epicentrismo, para ela poder se dedicar mais. Aurélio Betógrafo, Principiologia, página 7, segunda linha. Qual é o primeiro discernimento?
A gente comentou, vale a pena a pessoa dar uma olhada num verbete homônimo, e é justamente a pessoa abrir mão do próprio ego. O primeiro discernimento é você colocar o outro em primeiro lugar. Esse outro pode ser a outra pessoa, o assistido, o grupo, seja lá em que contexto for que a pessoa estiver inserida, mas é ela fazer o egocídio, em outras palavras, ela esquecer de defender a própria imagem. Códigologia, página 7. Poderia aprofundar o Codex Sutilíssimos pessoal. A gente... Hoje está tudo na base de verbete aí desse copério. Está só assim. A gente comentou um pouco sobre esse tópico. Vale a pena a pessoa também ver um verbete que existe nesse assunto. Basicamente é o quê? É o código, as alíneas, né? Os tópicos que a pessoa tem mais avançados, a grande maioria de base parapsíquica, que a consciência pré-ressomante ela estabelece para essa nova vida. Então, aquelas pessoas, e aí praticamente a totalidade dos intermissivistas, né? Que tem como meta desenvolver o parapsiquismo, eu acho que vale a pena se dedicar mais para esse assunto, ver esse verbete com calma. O que eu procurei colocar aqui, que eu fiz no meu caso, é fazer um levantamento, um inventário de todos os fenômenos que de algum modo eu já pude vivenciar e ver o que a pessoa vai fazer com isso, que tipo de retribuição que ela vai dar com relação a isso. E aí entra dentro disso a antibanalização, que é uma das coisas que a gente observa em quem está desenvolvendo o parapsiquismo, muitas vezes é não dar valor para o próprio desenvolvimento parapsíquico. Então, se a pessoa não assume essa postura, quer dizer, se ela quer novos desafios, se ela é mais detalhista na própria análise dos fenômenos pelos quais ela passa, a tendência dela é desenvolver mais. Em Teoriologia, página 7, primeira linha. Gostaria que esclarecesse a teoria do atleta consciencial e a teoria dos 5 ciclos. É só verbete hoje. Hoje a gente está na remissiologia, né? A gente está batendo no peito e cabeceando. Então, a ideia aqui foi fazer dá para quem está interessado em desenvolver o epicentrismo, dá assim, um caminho das pedras em termos, pelo menos, teóricos e de algum modo práticos também, para a pessoa poder estudar mais esse assunto. A condição do triatleta é a pessoa que une a técnica da INVEX, ou seja, a inversão existencial, a técnica da TENEPS e o próprio epicentrismo. Então, a pessoa reúne essas 3 condições na manifestação diária. E uma coisa tende a ser sinérgica, né? Tende a funcionar, a potencializar a outra. Então, você pensa numa pessoa mais jovem, como a gente estava comentando antes das faixas etárias, pessoa que já é nova, já é um EPICOM, por exemplo, já é um tenepsista veterano, as possibilidades de complexos, de interassistencialidade, possibilidade, por exemplo, dessa pessoa ter uma identidade extra na próxima intermissão, tende a aumentar conforme os acertos desse candidato. E os 5 ciclos nós já comentamos também, composto do curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, desperticidade e o próprio complexo. Então, é uma das maneiras técnicas da pessoa, por exemplo, encarar e direcionar as metas pessoais para essa vida. De que modo a Consréu, no caso eu, interessado em ter alguma autocomprovação das energias conscienciais, poderia proceder para obter algum resultado sem recair no processo de auto-hipnose? Eu acho que você tem que fazer 2 investimentos básicos. Um é no estado vibracional, que é por você mesmo, não tem como ninguém fazer isso por você se dedicar a isso, vai ter um determinado momento que você vai se persuadir, a coisa vai se impor para você, a manifestação parapsíquica, ela vai se apresentar, e outro é, na medida do possível, você investir em cursos de campo, em cursos de desenvolvimento parapsíquico. Por exemplo, o ECP2, que é um curso, não sei onde você mora, mas é um curso itinerante, existem vários outros das ICs, imersão progestoterápica, e assim por diante. Então, você começar a ter isso como sendo vamos dizer assim, uma condição sine qua non para essa vida. E a tendência é você se surpreender. Você muitas vezes está esperando muito e rapidamente a coisa vai acontecer e você vai mudar para melhor. Quem tem vamos dizer,
uma intenção boa, não tem auto-hipnose. Não deixa. A pessoa tem que ter A autocrítica. pessoa que quer melhorar, a tendência é ela sair disso. Líquida com auto-hipnose. Agora, professor Pedro, poderia ampliar como funciona o Colégio Invisível dos Epicons? Sim, esse colégio, na prática, ele funciona a partir do Rua conselho. da Cosmoética, 511. Ele é bem visível, o pessoal está falando aqui. Então, nós temos hoje 24 EPICONs no total, são pessoas com maior e menor experiências, mais veteranas e mais jejunas, vamos dizer assim. Nós temos reuniões mensais, pelo menos, quando não extraordinariamente temos que às vezes nos reunir. Alguns não são EPICONs, são megacons, igual você. Igual. Então, isso funciona na prática. Nós estamos tentando, em grupo, desenvolver essa especialidade a partir da prática, principalmente. Um dos nossos objetivos é tentar diminuir cada vez mais a parte administrativa, até certo ponto burocrática, para a gente poder se dedicar mais à ciência, epicentrismologia ou epiconologia, de modo mais objetivo. Interaciologia, página 8, quarta linha. Poderia expandir a interação epicentrismo, assistência de destino? Sim, isso aqui, a ideia foi dar um patamar, pelo menos dar um parâmetro da responsabilidade que muitas vezes o EPICON ou qualquer assistente ele tem, porque muitas vezes ao emitir uma opinião, ao fazer algum nível de orientação, ele pode funcionar como sendo uma pessoa prioritária, uma peça prioritária no destino das outras pessoas. Então, daí vem a importância da pessoa procurar dar o exemplo, ela ter verbação, ela ter o CPC dela em dia, para ela justamente poder atender mais as outras pessoas. Não adianta a gente só procurar falar para os outros e não fazer a nossa parte. Então, tem que ter algum nível de exemplarismo para a gente poder falar para o outro, olha, eu fiz, deu certo, está dando certo, tem me ajudado, eu estou mais desassediado, então vê se não é o caso de você partir para essa também, para essa... Agora, é hoje. Na remissiologia, página 10, poderia clarificar a relação do gap teático com o tema do verbete? Sim, o gap teático eu coloquei pelo fato de ser um verbete de tema nosográfico, que muitas vezes a gente vê que determinadas pessoas já poderiam assumir a função de epicentro, outras funções com responsabilidade maior, a gente está focando mais aqui na condição do EPICON, e as pessoas estão numa zona de conforto, estão mais acomodadas. Isso aí veio da minha experiência pessoal. Eu vi que há um gap muito grande, por exemplo, entre as informações, as verpons que o professor Valdo traz e a nossa manifestação em termos de grupo, minha especificamente, em termos pessoais. Então, eu tenho procurado, como eu falei já anteriormente, diminuir esse gap, tentando implementar na prática aquilo que já é possível, pelo menos, aquilo que eu já compreendo, aquilo que eu já consigo vislumbrar, eu tentar colocar no meu dia a dia. Então, para quem não é EPICON e já se sente nesse métier, nesse holopensene, que acha que tem a ver com esse assunto, a pessoa poder priorizar mais e se mexer mais e diminuir esse gap para ela ter um nível de verbação maior. Então, a intenção, pelo menos, de colocar esse verbete foi para justamente levantar essa bola. E vale a pena olhar esse verbete, lá existe uma listagem de uma série de gaps que a pessoa pode tentar ver se ela ainda se encontra em algum daqueles casos lá. O número 9, para a perspectivologia, as premissas do futuro da Terra já vivenciadas por antecipação, com o professor Valdo. Número 9? Página 23. Para a prospectivologia. As premissas do futuro da Terra já vivenciadas por antecipação. É o que nós estamos tentando fazer aqui na Cognops, né? O processo é esse. Agora, a gente tem que fazer isso com as novas gerações. Porque, como diz aqui o dicionário que eu estou lendo, filho de tigre já sai malhado. Então, o problema todo é o seguinte, nós temos que ver as novas gerações que saem dessa para ver o que dá.
não só a geração genética, mas a geração de convivialidade. A prole, né, Valdo? Prole mental somática, parapsíquica, a família consciencial. É essa que já permite isso aí que você está querendo, que é a paraprospectiva, né? Mais avançada da coisa. Agora, primícias é aquilo que a gente vê com antecipação, o início do princípio da coisa maior. Então, é uma antecipação mesmo, é o caminho. Agora, você esperou por muito tempo até eu falar, é isso que eu estava te falando aí, sabe, na hora aí. É dos pedidos aqui, né? Ela estava lá, falou assim, Pedro. Não, mas eu não estava ansiosa. Pedro, aqui no ar, Jorge. Pois não. Na tecnologia, são dois itens que eu quero, duas questões que eu quero ver com você. A primeira é a técnica do epicentro cobaia, página 7, tecnologia. A técnica do epicentro cobaia. Depois eu te falo. Não. Isso aí tem duas abordagens, né? Uma mais, vamos dizer assim, estrito senso e outra mais expandida que a gente poderia dar. Essa mais abrangente seria você ter em algum EPICOM que você tenha mais afinidade, uma cobaia e ver o que essa personalidade fez e o que ela pode te ajudar em termos de exemplo para funcionar como um espelho. Querendo ou não, os EPICONs estão nessa condição, eles são vidraça, eles estão mais no holofote, né, sob o foco da atenção das outras pessoas, pelo menos no que diz respeito ao desenvolvimento do parapsiquismo. Mas a minha intenção, quando coloquei isso aqui, foi evocar o padrão das energias que a gente teve lá quando nós fizemos o Epicentro Cobaia, ou a Consim Cobaia em grupo, pelo Conselho de Epicons. Então, vários Epicons foram lá e nós fizemos junto com o pessoal da Conscius, os conscienciômetras, ficamos lá um final de semana, passando pela condição de Consim Cobaia, e foi muito positivo. Então, eu saí de lá em Primenério, acho que o grupo todo. O professor Valdo comentou anteontem que a policarmalidade já chegou ao Conselho de Epicons, e eu atribuo uma das causas o nosso nível de intimidade, grupalidade e, até certo ponto, a amizade ter crescido muito. Então, isso se dá em função das quebras das distâncias, principalmente, e quando você está ajudando o outro a se enxergar melhor, isso realmente acontece na prática. E o conscienciograma é um instrumento fora de série. E, na ocasião, eu lembro que foi muito interessante, porque nós chegamos à conclusão, diagnosticamos que muitas dificuldades pessoais, por exemplo, que eu tinha, eram muito similares, não a todos, mas às vezes a um outro determinado elemento. E assim, de 2 em 2, às vezes 3 para 2, a gente conseguiu fazer esse casamento de ver que determinadas personalidades são muito parecidas na manifestação, inclusive em termos de trafores, mas principalmente de trafares. Então, se esses trafares são comuns, nada melhor do que a gente poder trocar ideias e falar o que está dando certo, o que pode ajudar para o outro, porque isso vai acabar se refletindo no nosso próprio caso. Inclusive, eu estou vendo que tem outros EPICONs, se quiserem ajudar e participar, fiquem à vontade, tá? Quem participou não só desse dia, dessa técnica, mas do debate de modo geral. E a outra questão é na neossinapsologia, seria o segundo item da neossinapsologia. Os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais. Eu vejo que uma das funções, né, do extrapolacionismo é exatamente essa, você fazer uma preparação, você ter ali o pré-libar, você ter o desfrute, a possibilidade de desfrutar de uma situação que ela não é sua, não é cotidiana, não é habitual, mas aquilo de algum modo já fixa, aquilo você já tem noção de como que é a manifestação. Então, quando você chegar lá de modo mais assim ostensivo, mais de fato, você já tem uma ideia, pelo menos, você não vai ficar tão perdido. E no parapsiquismo isso é muito comum, né? Para você ver como que é um processo, por exemplo, de incorporação benigna que acontece no ECP2, você tem muitas vezes esse vislumbre na TENEPS, diariamente, essa semipossessão que acontece a partir do amparador. Então, ali a pessoa já tem uma noção. Às vezes, na prática, a coisa acontece de um modo mais sofisticado, mais ostensivo, mas aquele preâmbulo ele já foi dado.
Então, eu, pelo menos, procuro ficar muito atento a essas manifestações avançadas que acontecem comigo, que eu tenho claro que são extrapolacionismos, porque muitas vezes é uma preparação para algo que está por vir. Então, eu procuro fazer o dever de casa para tentar me preparar nesse sentido, né, para poder desfrutar daquela situação de um modo mais tranquilo. Esse item, ele está diretamente ligado ao seguinte dele, na verdade, né? Que é a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neosinapses também. Até certo ponto, porque a doação de neuroectoplasma, muitas vezes, ela não necessariamente se configura como um extrapolacionismo, né? Às vezes eu vejo que é mais uma demanda do campo, uma demanda dos amparadores em função do assistido. O que eu vejo que pega mais o EPICOM é a gente estar em dia com a nossa saúde, com o descanso, com o processo do holossoma de um modo geral, para você poder atender as pessoas, as consciências e consegues, naquilo que elas precisam. Então, essa dosificação, quem faz mais são os próprios amparadores. Muitas vezes é a condição de uma consex que está na parapsicose, paracomatose e assim por diante, e às vezes esse padrão de energias mais densas, com esse cunho neuronial, é que vai ajudar a pessoa a despertar de modo mais rápido. Então, eu atribuo mais essa condição a um processo dos amparadores e do campo propriamente dito. Obrigado. Pedro, eu queria perguntar sobre esse fenômeno, justamente que você falou, que é da possessão, da semi-possessão benigna que tem no SCP-2. Você pode falar, e outros EPICONs, se quiserem também falar, a respeito do preparo para a primeira vez. Se a pessoa não teve isso antes, ter o preparo para a primeira vez, como é que extrafisicamente, como é que a coisa vai andando, o investimento dos amparadores e até das consciências, porque existe uma estrutura do curso grande. Sim. Né? E isso possivelmente pode acontecer lá. Então, como é esse preparo antes disso? Eu vejo que esse preparo, pelo menos pelo que eu já conversei com outros EPICONs, existe uma parte, vamos dizer assim, geral, e existe a parte muito específica de cada caso. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Como eu acabei de falar, a TENEPS começou a se intensificar muito, então essa sensação de semi-possessão, de incorporação, de você ter uma outra personalidade na sua psicosfera de um modo mais íntimo, né, mais presente, mais próximo mesmo, isso tende a se intensificar. Além disso, projeções nas quais você se via nessa função, nessa condição. E, principalmente, aqui é até certo ponto um paradoxo. A maior preparação que eu vejo é a pessoa ter mais tranquilidade e autoconfiança para ela estar lá e ela ceder, sabe? Ela procurar, assim, entrar no relaxamento profundo. Então, isso é que daí, a partir disso, vem a contraparte dos amparadores e eles têm ambiente de poder fazer o trabalho. Então, na TENEPS, muitas vezes, se a pessoa ainda... isso eu vejo que é muito comum nos homens. A pessoa não consegue relaxar muito, ela não entra naquela passividade alerta, ela muitas vezes fica tentando controlar as variáveis, até às vezes para perceber. Então, quanto mais a gente quer perceber, eu acho que menos a gente percebe. Então, quanto mais relaxada ela for, melhor. Eu sei que é difícil, então na primeira vez você sempre tem uma expectativa, porque eu pelo menos nunca tinha passado por isso. Na época eu conversei com o professor Valdo, ele só falou que eu ia tirar de letra e confiava em mim. E realmente foi o que aconteceu. Você chega lá, os amparadores, eles se apresentam e tem essa manifestação, até certo ponto, surpreendente. Mas eu vejo que tudo aqueles pequenos passos que foram dados em termos de TENEPS, de desenvolvimento parapsiquismo, das dinâmicas, da própria mega-euforização, tudo isso entra no cômputo geral para que a coisa aconteça. E, até certo ponto, a gente está em treinamento ainda, né? Então, eu tenho, acho que talvez 10 SCP-2, não tenho muita experiência. Então, você vê que de um curso para o outro, você consegue perceber uma coisinha a mais do que a outra. Às vezes, você percebe que mudou a consciência, que eles têm um pouco mais, pelo menos, de tranquilidade para poder trabalhar com você. Mas, se não houver essa calmia, essa tranquilidade, essa desformatação, que eu falei que é um paradoxo, porque quanto mais experiência você tem, se você ficar achando que a coisa vai para um lado, às vezes você pode tolher a manifestação parapsíquica. Então eu vejo que é você ter mais experiência para você ficar mais tranquilo e deixar a coisa acontecer a partir dos amparadores, né?
Então, não sei se eu ajudei muito, mas eu acho que é uma consequência, né? Se o Sr. Valdo quiser ajudar. Hein? Não, você está... Estou aprendendo. Pedro, Pois não. aqui no A, você pode falar um pouco na página 7, para a fatologia, o aumento do rapport com os assistidos através da crescente autoexposição pública? Veja, no desenvolvimento do epicentrismo, a gente comentou um pouco antes, eu vejo que uma das raízes, uma das bases, dos pilares desse processo é você desenvolver a liderança. E o processo de liderança envolve esse contato com outras pessoas. Então, isso é muito importante não só para o desenvolvimento desse trafor da liderança, mas principalmente para você ter contato com diferentes consciências de diferentes tipos, gênero, índice das faixas etárias que a gente comentou, quer dizer, diferentes faixas etárias. E isso vai dando o quê? Vai dando experiência, novas sinapses, e você vai tendo assim uma cosmovisão de como é a manifestação consciencial de modo geral. E o resultado disso tudo é que você consegue qualificar o seu processo assistencial justamente porque você tem agora um cabedal de informações maior, você consegue às vezes dosificar mais a informação que você já tem, e na prática isso funciona, ou vai até certo ponto funcionar, eu vejo, na próxima intermissão, nas próximas vidas, porque depende muito do contato que a gente tem com outras pessoas. Isso pode ser importante para futuros trabalhos assistenciais. Então, se a gente lembrar que o processo da identidade extra é assentado na interassistencialidade, a partir dos próprios assistidos, o processo do desenvolvimento do epicentrismo tem aí a sua função dentro disso, principalmente para quem está no primeiro curso intermissivo, como é o nosso caso. Alverbetógrafo, em Critérios, página 9. Poderia falar sobre a importância do item 05, subsistência econômico-financeira digna, sem heterodependências excessivas ou espúrias. Uma das, vamos dizer assim, dos tópicos, né, uma das variáveis que a gente procura sempre ter atenção é em função disso. Por quê? Porque o EPICOM, teoricamente, é aquela pessoa que vai começar a fazer um nível de desassédio maior em termos parapsíquicos. Então, o ideal é que ele não tenha nenhuma área muito vulnerável na manifestação dele, porque normalmente é ali que os assediadores vão entrar, vão se infiltrar para justamente poder tolir esse trabalho que ele está fazendo. Então, se a pessoa ainda não acalmou, assentou, se ela ainda não resolveu, organizou essa parte da subsistência econômico-financeira, como é o caso da própria TENEPS, muitas vezes não vale a pena a pessoa querer dar um passo maior do que as pernas, porque muitas vezes o trauma vai ser pior, dela começar e ter que parar. Então, não significa que a pessoa tenha que ter uma independência econômico-financeira, mas isso tem que estar bem tranquilo, bem encaminhado, para que ela possa assumir essas novas responsabilidades. Sobre o DAC, Consequenciologia, página 23, item 10, autotransculturologia. Poderia clarear essa ideia? Olha, a transculturologia é quando a pessoa, aqui no caso, ela, através da conscienciologia e da própria parapercepciologia, quer dizer, autoparaperceptiva, ela, então, na condição de consciencióloga, homem ou mulher, ela transcende a cultura normal que nós temos aí. Então, ela adquire um nível maior de inteligência evolutiva. Esse processo da inteligência evolutiva dá, então, uma cultura que a pessoa pode expandir do ponto de vista extrafísico. Então, ela se torna praticamente consciex. O caminho disso, por exemplo, a TENEPS leva para isso. Quando chega na UFIEX, é um processo transcultural, mas muito mais sério, é transdimensional. Então, a coisa chega num nível que a pessoa tem que ver, porque tudo vai mudar na vida dela. Vale a pena. Agora, alverbetógrafo, qual o nível de projetabilidade e escagem lúcida precisa ter o pré-EPICOM para assumir a condição formal do epicentrismo? Eu vejo que a pessoa tem que ter algum nível de experiência com
para realidades, para justamente ela ter um nível de autoconfiança maior. Se a gente for ver em termos teóricos, o dia a dia do EPICOM é trabalhar como uma isca lúcida, onde quer que ele vá, onde quer que ele passe, ele procurar melhorar os ambientes, e uma das formas de se fazer isso é através da escagem. Na enumerologia, na página 7, eu procurei pegar aquelas situações que eu considero fundamentais para quem está mais interessado no desenvolvimento do epicentrismo, e a pessoa ter um mega foco para perceptivo em cima disso, quer dizer, ver como é que é o nível da exteriorização das próprias energias, como que elas se saem no acoplamento, processo de escagem que a gente estava comentando, a desassim é um processo fundamental. Eu vejo que às vezes a pessoa tem muito parapsiquismo, mas ela não consegue fazer desassim, não faz higiene mental, e às vezes daí decorrem os acidentes de percurso. A sinalética é uma condição também sine qua non, fundamental, não dá para abrir mão disso. E aí vem a descoincidência holossomática pessoal, entra nisso, que é o processo da projetabilidade, e a clarividência facial, se possível também, ajuda bastante a pessoa a ter mais desenvoltura. Pedro, Osvaldo. Pois não. Aqui na paradoxologia, o segundo paradoxo, você poderia ampliar o conceito e também como você está relacionando isso diretamente com o Sim. Com o também tem duas abordagens que normalmente eu gosto de fazer. Uma mais pessoal, vamos chamar assim, intraconsciencial, e outra interconsciencial. Essa segunda condição, que muitas vezes, no desenvolvimento do epicentrismo, dentro do processo de liderança, da grupalidade, às vezes você tem que ter determinados posicionamentos para com as pessoas, os assediadores, e tentar não deixar pedra sobre pedra, porque aquela argumentação, aquela intenção, aquela manifestação, ela está comprometida, ela está assediada. Então vale a pena você chegar ali e deixar tudo assim no zero, para que a pessoa possa construir novos valores, construir novas perspectivas a partir da cosmoética, ou seja, com um enfoque mais positivo. E isso eu procurei fazer, quando eu entrei em contato com essa ideia, eu procurei fazer no meu caso, eu procurei ver o que na minha manifestação ainda era assentado em algum modo, de algum modo, numa autocorrupção. De algum modo eu queria tirar o corpo fora, não queria assumir as minhas potencialidades. Então a pessoa que quer, de fato, assumir essas novas responsabilidades parapsíquicas, e foi essa ideia que a gente colocou aqui na frase enfática, ela tem que tomar decisões e ver aquilo que realmente não presta na vida. Aquilo que não presta mesmo, então ela tem que destruir. Às vezes, aí tem que ver cada caso. Às vezes foi a profissão que a pessoa escolheu, o trabalho que ela exerce, é um trabalho anticosmoético, ela vai ter que encarar essa situação. Às vezes é uma situação envolvendo um processo afetivo, com a família, com a mãe, com a dupla, seja lá o que for. Então, a depender do caso, a pessoa vai ter que ser mais cirúrgica, então ela vai ter que fazer uma incisão mais profunda. Então, cabe a cada um ver aonde que, primeiro, se é o caso, né, de tomar essa atitude, e segundo, aonde que ela tem que tomar, em que dose que ela vai fazer isso. Então, foi nesse caso, porque aí, a partir disso, ela começa já retilínea, ela começa mais, assim, acertadamente em termos evolutivos, em termos cosmoéticos. Porque é comum, muitas vezes as pessoas vêm comentar conosco que querem desenvolver, querem participar do Conselho de EPICONs, e a gente questiona ela, mas e essa situação dentro da sua vivência? E a pessoa fala, não, mas no meu caso não dá, no meu caso eu não posso, no meu caso é diferente. Então você vê que a pessoa está querendo dar um jeitinho e está muito mais interessada no desenvolvimento do epicentrismo, às vezes mais em função do status que dá o processo de ser EPICON do que em função da própria responsabilidade. Eu até acho que esse processo do epicentrismo, não necessariamente todos que vão chegar, por exemplo, ao complexo, à própria desperticidade, precisam ser EPICONs. Então a pessoa tem que ver se isso está realmente dentro da tendência, dos trâmites, da própria programação existencial. Porque senão a pessoa fica focando numa coisa e ela, às vezes, está perdendo tempo. Ela poderia render muito mais, como, vamos supor, escrevendo livros, escrevendo verbetes, sendo o gestor de uma IC, de um departamento, itinerando.
eu acho que a pessoa tem que ver aonde que ela rende mais em termos assistenciais. E, a partir disso, ela ficar tranquila nessa função e procurar expandir esse trabalho onde quer que seja que ela se manifeste. Posso voltar aí no anticonflitividade que você falou no início? Pode, sim. Eu gostaria tuas orientações a respeito justamente das bases da irritabilidade. Como você catalogaria isso e quais seriam as características principais que você poderia caracterizar a irritabilidade? De modo geral, você diz? Eu acho que isso vai depender muito de cada caso, foi o que a gente comentou. No meu caso, o que ainda talvez me tire vamos dizer assim, do meu prumo normal, são situações pessoais, situações que eu ainda cometo de excessos, de erros, de desorganizações. Então, isso é o que eu procuro focar mais. Com os outros, não vou dizer que não aconteça, pode ser que aconteça, mas eu vejo que é num percentual menor, porque eu parto do princípio que se, de algum modo, o contexto, a mesologia, outra pessoa me desestabilizou, a responsabilidade primeiro é minha de ter entrado nessa condição. Então, eu vejo que esse processo de conflitividade é ver o que está por trás, porque, como eu comentei antes, no meu caso, o que predominava muito é a preocupação excessiva com a própria imagem, o que vão dizer, a opinião pública. Se você parte do princípio que você está querendo acertar, você está bem intencionado, você não está se omitindo, você está se posicionando, isso já é uma grande coisa. Como eu comentei também, nem sempre você vai estar certo, mas se você se coloca numa posição de abertura para ouvir o que o outro está dizendo e reconhecer se a ideia do outro for melhor, mais avançada, eu acho que com isso a tendência é a gente acertar mais do que ficar querendo simplesmente impor as ideias ou achar que a nossa ideia é mais avançada. Então, em termos de conflito, quando a gente fala em autoconflitividade, tem que ver a base. Se a base é muito ainda o conflito com os outros, e é por isso que a gente lá no Conselho colocou esse número 8 aí da página 9 dessa taxologia, a convivência, porque tem pessoas que têm muita dificuldade na convivência com as outras pessoas, e aí vem essa conflitividade, a pessoa é conflitiva, e aí vem os casos AVA, por exemplo, que a gente lida muito com essas pessoas, e existe um percentual dessas pessoas que têm realmente problema mental. É difícil você lidar com pessoas que têm problema no hardware, né? Vamos chamar assim, de problemas estruturais. Então, é mais complicado. Então, tirando esses casos, muitas vezes a pessoa tem que ver como é a convivialidade dela e ela aplicar nisso. No meu caso, eu vejo que não é tanto por aí. É mais um processo eu comigo mesmo. Não sei se eu te respondi, Oswaldo. Não, tudo bem. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção aí na listagem que você fez aqui das características, certo? Na página, na argumentologia. Você não colocou a comunicabilidade. Por quê? Veja, existem vários trafores que a gente poderia elencar aqui. Mas a comunicabilidade ela está dentro do número 2, do processo da docência. A gente não colocou aqui também especificamente a condição da liderança, mas também ela está intrínseca. Então, a comunicabilidade, eu vejo que ela é decorrência natural do desenvolvimento da própria parapedagogia, sabe? Você se dedicando, qualquer pessoa se dedicando à docência, principalmente essa docência itinerante que a gente comentou aqui, de um modo ou outro ela vai desenvolver a comunicabilidade. Entendi. Obrigado. Pedro, no caso do ginossoma, embora a gente sabendo, né, que a consciência não tem sexo, o gênero é secundário, existe alguma orientação assim mais específica, no caso para as mulheres, né, para poder chegar nessa condição aí do epicentrismo? Seria bom as epicons falarem, né, mas eu vou dar a minha opinião. Eu vejo que o processo da mulher tem vantagens e desvantagens, como é o caso do homem. O processo da vantagem maior que eu vejo é uma sensibilidade parapsíquica maior, mais natural, mais a tendência a ser mais inata. Em termos de desvantagem também relativa, seria o processo da flutuação hormonal mesmo, que tem mulheres que não conseguem lidar com isso, ainda não assentaram isso em termos fisiológicos, e aí realmente para você fazer um trabalho, lidar com as energias, se a pessoa não está bem, como disseram aqui num debate, a pessoa acorda com um novo soma a cada dia em função dos hormônios, etc. Então, se há isso, que eu acho, até certo ponto, isso pode ser acalmado com
com determinadas medidas, mas se há isso ainda é um dificultador, sabe? Eu acho que isso é mais complicado. Mas, em termos parapsíquicos, eu vejo que a mulher tem mais vantagens do que o homem. Como eu estava comentando, por exemplo, a pessoa ficar mais acessível para os amparadores. A maior prova que a mulher é mais evoluída é que o homem tem medo dela. Veja só o que os portugueses... Não, veja só o que os portugueses têm como um dito popular. Essa é terrível. Guarda-te do boi pela frente, do burro por detrás e da mulher por todos os lados. Aqui tem vários assim que eles colocam a mulher lá na situação pior. Não, mas esse é o boi, o burro e a vaca. Presta atenção, um negócio sério isso aqui. Pedro. Como é que fica isso? Pedro. Pois não. Aqui. Tem 4 pontos que eu queria falar com você. O primeiro é na página 6, na coloquiologia. Eu queria que você explicasse por que você escolheu o devagar e sempre. Sim, porque todo o desenvolvimento consciencial, principalmente evolutivo, né? A gente lembra que o EPICOM é um dos patamares evolutivos, eu vejo que ele é feito devagar e sempre mesmo, ele é feito num contínuo. Se a pessoa ela galga, às vezes, patamares mais rapidamente, como a gente até comentou no final da argumentologia, é porque nessa condição de exceção, muitas vezes é porque a pessoa estava defasada, ela estava, às vezes, devendo. Até no verbete gap teático a gente fala isso. Então, aqueles saltos aparentes que acontecem na manifestação se dão, a meu ver, principalmente em função desse subnível que existia antes. Então, isso é importante porque no desenvolvimento do epicentrismo, mais especificamente, às vezes a gente vê determinadas pessoas afobadas até certo ponto para desenvolverem, para estarem lá conosco. E eu encaro o epicentrismo muito como consequência. Você faz um trabalho, você chegou quase que no limite de um determinado trabalho, o interassistencial, e ali é algo mais, é um convite para você incrementar mais o seu processo. Então, no meu caso foi assim, eu não pensava nisso, achava até que não estava no momento, e o professor Valdo deu esse toque para a gente começar a trabalhar nesse sentido. Então, eu vejo que o próprio epicentrismo, como eu estava comentando, ele vamos dizer assim, muito abrangente. Então, existem vários níveis, lembrando aqui o verbete, mais uma vez, dentro da remissiologia, o verbete epicom lúcido. O professor Valdo escreveu o mini epicom como sendo aquele responsável pelo curso acoplamentário e o max epicom, aquele que já tem o FIEX. Então, dentro disso, você tentar se localizar, eu acho que você tem que fazer essa gradação contínua, mas num ritmo mais lento. Outra coisa que me ocorre aqui dizer é o momento de vida, o momento existencial, o momento que a pessoa está vivenciando. Existem determinados momentos em que a gente consegue se dedicar menos, existem aqueles que você consegue se dedicar mais ao processo da ProEx. A gente debateu isso aqui no verbete tempo proexogênico, né? Então, se a pessoa, pelo menos no meu caso, eu procuro tentar ir levando as coisas mais ou menos de jeito, num ritmo menor, mas quando dá chance, eu procuro catalisar as coisas nesse sentido. E a gente procurou aí nessa frase fazer um contraponto entre o processo pessoal e o processo grupal, quer dizer, o autodesassédio e a Max ProEx. Então, quanto mais eu conseguir me desassediar, mais eu vou contribuir na Max ProEx em função dessa convivência grupal. Bacana. Pedro. Acho que ele tinha outros pontos, né? Isso, tem mais alguns pontos. Pode falar. A página 8, a segunda linha, eu queria que você aprofundasse mais o binômio ectoplastia-megaterapia. Sim, o que a gente observa é que as possibilidades de manifestações terapêuticas do ectoplasma são muito grandes, e daí vem essa megaterapia. Mas, na prática, é muito difícil a gente controlar isso, a gente querer, até certo ponto, dosificar ou controlar essa manifestação mesmo. Então, isso eu deixo muito a cargo dos amparadores, é você funcionar como doador de ectoplasta e eles vendo ali a necessidade, a dosificação, a orientação para cada caso. Mas seria uma espécie, quando bem aplicada em termos de cosmoética, em termos assistenciais, em termos dos amparadores, seria até certo ponto uma panaceia. As possibilidades terapêuticas são muito grandes, né? Pedro. O que mais? Acho que tem outro, né? Ainda nessa página aqui, em crescendologia,
o penúltimo crescendo, crescendo da autorresponsabilidade intermissiva, exigindo maturidade ascendente. Eu vejo que ele é bem explícito, né? Quando a gente assume novas responsabilidades, isso requer de nós novas posturas. Então, não dá, muitas vezes, para a gente ser o mesmo assumindo novas funções. Isso que eu quero dizer. Então, você tem que se lançar novos desafios, tem que tentar mudar. Eu acho que a reciclagem intraconsciencial, ela tende a se aprofundar, e aí vale a pena procurar, às vezes, ajuda, como a gente comentou aí no caso do Epicentro Cobaia, você conversar com quem te conhece, você pedir feedback, você ir, no caso da consciência terapia, por exemplo, você pedir um feedback, no caso da Conscius também. Então, isso, muitas vezes, as pessoas vão ajudar naquele ponto que a gente não enxerga, naquele quarto escuro, naquela manifestação que, às vezes, você ainda não pôde dar importância, ou ainda não deu importância mesmo, porque simplesmente não diagnosticou, não viu. E o último é uma sugestão, na verdade, na laboratoriologia, o serenário, na página 7, que eu acho Ok, tem tudo a ver, né? Obrigado. Pedro. Okay, aqui ele está anotando aqui, obrigado. Pedro. Acho que a Solange queria falar. Posso falar? Pode falar. Obrigada. São duas questões. Uma na página 8, na sindromologia, é o síndrome de super-homem. Eu sempre vejo assim, né? A síndrome da super-mulher, da Mulher Maravilha, agora do super-homem. Você poderia dar assim, alguns exemplos práticos? Quais que seriam essas síndromes, né? Sim. Aqui também pode entrar a síndrome da super-mulher, no caso Eu sempre ouço das falar. epiquetes, epicoas, epicons, é a Mulher Maravilha, né? Então, o que a gente procurou fazer essa profilaxia aqui é porque quando você está trabalhando com mais energias, quando você está potencializado em termos dos seus trafores, a tendência é você aumentar muito a sua autoconfiança, mas a pessoa não pode esquecer que ela, até certo ponto, ela está nessa condição em função da função que ela está exercendo, quer dizer, por causa do trabalho que ela está exercendo. Isso vem muito dos amparadores. Então, a pessoa não pode perder o senso de modéstia, por exemplo, na manifestação do epicentrismo. Então, se ela achar que ela pode tudo, se ela achar que ela sabe tudo, se ela achar que ela é o tal, se ela entrar nesse viés, a tendência, como a gente comentou, é o tombo ser do mesmo tamanho ou maior do que a responsabilidade que ela está assumindo ou exercendo. Então, vale a pena a gente sempre lembrar disso, e a gente comentou na ocasião que quando a gente recebe novos epicons no conselho, a gente sempre faz uma devolutiva, sempre dá um feedback para a pessoa daquilo que a gente vê na pessoa, na manifestação dela, que pode funcionar como um gargalo, um mata-burro, que pode ser ali a casca de banana para ela cair. E, além disso, invariavelmente, a gente chama atenção para isso, para que não deixar essa situação, em função do próprio meio, subir a cabeça, essa condição de epicentrismo subir a cabeça do neo-epicom, vamos chamar assim. Alô. A segunda questão é sobre a OFIEX. Além do professor Valdo, já existe algum estudo, alguma pesquisa de outras OFIEX sendo implantadas? De outros OFIEXistas? Assim, na CCCI? Olha, ou em... que eu saiba, não. Assim, que eu saiba, não tem estudo, e que eu também tenha conhecimento, não conheço ninguém que seja OFIEXista. Na pesquisa que foi feita da TENEPS Online, apareceram, acho que uma ou duas outras pessoas que se colocaram na condição de OFIEXista, mas eu não tenho maiores conhecimentos para te dar, maiores informações. Tá ok? Mas nós temos epicons que já estão chegando na segunda década, ou já até ultrapassaram a segunda década de TENEPS. Né? Pedro. Pois não. Na definologia, você coloca lá no final da terceira linha, cosmoética próxima à assunção definitiva da condição de epicentro consciencial lúcido, ou 35% do patamar da tabela. E daí, na argumentologia, você coloca lá aqueles 10 itens para a pessoa ser admitida no Conselho de Epicons da Unicim. Assim, a minha dúvida é o seguinte, que da maneira que está como colocado aqui, dá a entender que a pessoa, quando ela é admitida no conselho, ela já
significa que ela está nesses 35%. Eu via que não necessariamente dessa forma, que a pessoa está admitida a participar, dar os cursos de CP2, etc. Como é que você... Isso pode até... É um processo conceitual, né? Eu acho que sim, eu acho que a pessoa já está, vamos dizer assim, orbitando nesse... Pode ser de 30 até 39, ela está dentro dessa manifestação, a gente pega o meio ali, é 35. Vai variar de cada caso, mas eu considero particularmente que o mini EPICOM, que seria essa pessoa responsável pelo acoplamentário, ele já tem essa possibilidade, já está um pouco acima da média, já está um pouco além do processo do tenepsista e do próprio projetor. Entende? Então, como eu comentei, o epicentrismo ele é um processo aberto, amplo, até certo ponto cosmovisiológico. Você vai ter EPICONs veteranos e EPICONs mais jejunos, mas de modo geral, se a pessoa está lá e ela já tem um tempo, ela já está, vamos dizer assim, estruturada, ela já assentou as suas manifestações, no meu modo de entender, ela já está dentro desse patamar de 35%. Que eu levanto pelo conceito do projetor consciente, a pessoa já tem que estar dominando a projeção consciente. E o que tem? E isso vem antes, né, do EPICOM lúcido. Então, mas na meu modo de entender, a pessoa já tem a possibilidade, já desenvolveu a projetabilidade lúcida. A questão toda é a pessoa ver a prioridade. Se ela pudesse se dedicar à projeção, será que em função da imperturbabilidade, do autodomínio, do relax, do próprio parapsiquismo, ela não conseguiria ter essa manifestação extrafísica? Entende? Eu tenho autoconfiança plena da minha manifestação extrafísica quando eu estou fora do corpo, baseado nas minhas manifestações. Mas se você for me perguntar se isso é a minha prioridade hoje, eu vejo que, sinceramente, não é em função das decorrências do dia a dia. E assim eu vejo que é com a maioria dos EPICONs. Para você se sair bem na condição do epicentrismo, você tem que ter algum nível de projetabilidade. Isso, até certo ponto, os amparadores contam com isso. Por exemplo, quando você vai dar os cursos de campo, que você obtém informações a partir da projetabilidade, você vê qual assistência que está sendo feita, qual é a predominância do trabalho assistencial que ocorre nas vésperas desses cursos, eu vejo que aí entra essa condição do projetor. Então, como a gente comenta aí no próprio curso, toda hierarquia, né, toda tabela, todos os critérios, a gente não pode enxergar eles de modo assim rígido, né, congelado. Eu vejo que há uma interpenetrância, como, por exemplo, já existem EPICONs que já estão percentualmente mais próximos da condição da desperticidade do que outros, e assim por diante. Então, eu vejo isso de modo bem tranquilo. Não sei se eu te respondi, mas, na minha visão, eles estão, sim, nesse patamar. Pedro, aqui no ar, na página 7, eu gostaria que você comentasse um pouco no Ciclologia, na primeira linha, a autolucidez quanto ao ciclo grupocármico pessoal. Sim, esse ciclo grupocármico é um capítulo do livro 700 Experimentos, em que existem aquelas fases desse ciclo, que vai desde a interprisão até o polikarma, né, passando pela vitimização e a recomposição. Então, a pessoa que está almejando, está interessada em fazer essa ascensão na escala evolutiva que a gente estava comentando, eu acho muito importante ela ter claro aonde ela está inserida nesse contexto, aonde que ela se localiza. Predominam as interprisões grupocármicas, predominam as recomposições, ela já está mais próxima da fase de libertação, por exemplo. E outra coisa, além desse predomínio, o que em termos de interprisão ainda existe? Porque em algum nível ainda deve ocorrer, mas é bom ela fazer esse diagnóstico. Em que contexto, com quais pessoas? Vamos dizer assim, existe um materpensene, um holopensene específico relacionado a esse processo? Então, quanto mais ela fizer esses estudos, essas, até certo ponto, elucubrações, ela vai poder ter claro aonde ela está, para ela poder fazer esse planejamento dos próximos passos. A pessoa que está nitidamente na fase de recomposição, muitas vezes, é onde ela precisa trabalhar mais, porque ela já não está tão inserida, tão próxima daquele grupo, como é o caso
da vitimização e da própria interprisão, mas ela volta àquele grupo para ela poder ajudar essas pessoas. E o EPICOM nada mais é do que isso. Muitas vezes o que nós encontramos, o professor de modo geral, mas a gente está falando mais do EPICOM, quando nós encontramos nas itinerâncias, nos cursos, nas próprias dinâmicas, os alunos, as pessoas, as consciex, muitos são as nossas ex-vítimas, são as pessoas que a gente de algum modo desencaminhou, que a gente não ajudou da melhor maneira possível. Então você ter isso bem claro, assim, nua, friamente, vale a pena para você conseguir exercer melhor a sua função. E é isso que vai, até certo ponto, permitir um nível de libertação, de liberdade maior dentro desse ciclo. Ok? Entra aí muito o processo de retrocognição, né? Se a pessoa tiver noção, tiver alguma informação do próprio passado, no que ela mexeu, aonde que ela errou, aonde que de algum modo ela pisou na jaca, vamos chamar assim, ela vai poder orientar toda a PROEX, toda a manifestação, todos os cursos, os artigos e os livros para aquela parcela da população, para aquele público-alvo. E aí a tendência dela é caminhar mais rápido. Ok? Página 8, em maniologia. Você poderia esclarecer esse item que você pôs aqui? Eu não estou ouvindo. Você pode repetir? Maniologia? A mania cosmoética de esclarecer? É isso. Eu coloquei isso aqui para justamente fazer um contraponto, que a tendência de todas as manias, elas são mais nosográficas. E se a gente puder desenvolver essa mania de onde quer que nós estejamos, a gente poder dar um exemplo mais edificante, mais esclarecedor, mais cosmoético, mais assistencial, melhor. E o que se espera, pelo menos do EPICOM, é exatamente isso. É que ele possa ser um exemplo, ser um referencial para o próprio grupo, né, para as demais consins e consciex. Não significa que são pessoas que não tenham trafares, que não estejam, que não tenham erros, né, que não estejam tentando acertar. Mas, em princípio, a intenção básica é essa. Claro, por isso é por lo que, como acho que mania tem um aspecto nosográfico, aquilo que é maniático não é normal. É por isso que a gente colocou o cosmoético, né? A gente pode já sei que pusiste querer como cosmoética, só que sigue pareciéndome como es la tarefa principal, ¿no? El esclarecimiento. Se va, disculpa. La tarefa principal nossa es esclarecer, ¿no? Yo sé que você puso cosmoética, só que está dentro de mania. Não sei, quizá a mim isso me choca. Mas se a gente puder desenvolver a mania de evoluir, né? A mania de ajudar, a mania de esclarecer, é uma boa troca, né? Do processo nosográfico para o processo mais homeostático, né? Aí a questão toda é de semântica, né? Se está clara a ideia, acho que é o que mais importa. Pedro, na página 8, binomiologia, poderia falar o binômio benevolência, clarividência? Sim, a gente comentou, e a ideia é chamar a atenção para um outro prisma envolvendo o processo de assistencialidade, que aí vem a benevolência, aquela tendência natural da pessoa ser mais benigna, ser mais assistencial. E o que pode decorrer disso? Se ela une isso ao processo parapsíquico, se a pessoa começa a desenvolver essa tendência mais parapsíquica, a consequência natural disso é os amparadores potencializarem a manifestação parapsíquica. E uma delas, mais óbvia, é o processo de clarividência. Então a gente quis fazer um trocadilho, olhar o binômio assistencialidade e parapsiquismo sobre um outro prisma. E vale a pena porque muitas vezes tem pessoas que têm mais a tendência mais benigna do que a tendência mais parapsíquica, e tem outras que têm a tendência mais parapsíquica do que o processo da benignidade. Então, se puder fazer essa dosagem, essa dosificação, quem tem mais um olhar para o outro lado e poder trazer essa outra manifestação para um patamar mais equipotente, mais equiparado, é o ideal. A tendência disso é funcionar como um sinergismo mesmo. Pedro, aqui no B, por favor, aqui na página 8, interaciologia, a última ali, você poderia explicar como se dá essa interação do Conselho de EPICONs, Unicim e CCCI? Sim, a gente quis colocar esse tópico para dar
caráter mais até certo ponto parapolítico e maxi-proexológico do Conselho de EPICONS. O Conselho de EPICONS hoje é um conselho da Unicim, ele está atrelado administrativamente à Unicim. Nós temos reuniões mensais, como a gente comentou, existem atas, existem demandas específicas para o Conselho, e em termos de epicentrismo na CCCI, pegando aí o gancho até certo ponto desse trinômio, é o Conselho que, de certa forma, faz os pareceres, emite as opiniões e dá ali as diretrizes para esse desenvolvimento. Então, nós estamos tentando em grupo, isso não é fácil, mas a gente está tentando ver um modo de, até certo ponto, viabilizar, esclarecer, tornar mais claras as manifestações do desenvolvimento do parapsiquismo na CCCI. Vários modelos já foram tentados, a gente acha que a gente está evoluindo nesse sentido. Não temos uma fórmula mágica ideal, até certo ponto, porque depende muito dos próprios candidatos, né, dos intermissivistas, mas a gente está tentando ajudar a fazer esse cotejo, a olhar essa relação do Conselho para com os voluntários da CCCI. Entende? Então, foi para dar esse cunho mais administrativo mesmo. Pedro, obrigada. Vale a pena até lembrar aquele parecer, né? Sim, a gente comentou no início. Já, pode né? falar, pode falar. Não, então, só reforçando, você já comentou, existe um parecer, que foi feito um parecer do Conselho de EPICONS, e sai com o nome de parecer Unicim, pelo fato do Conselho de EPICONS estar administrativamente relacionado à Unicim. É o parecer número 16, que chama Desenvolvimento do Epicentrismo na CCCI. Então, ali também são dadas uma série de orientações, uma série de, enfim, né, de dicas, e também nós indicamos aqueles mataburros, que o Pedro até comentou, que está relacionado à síndrome do super-homem, né? Então, além de algumas orientações de dicas para quem tem interesse no desenvolvimento do epicentrismo, nós também já colocamos ali quais os mataburros que nós já observamos no nosso caso, né, dos integrantes do Conselho, que são justamente a condição, digamos assim, que vai prejudicar, né, a atuação do epicentro, que pode prejudicar a atuação do EPICOM e até do desenvolvimento. Esse parecer vocês acessam através do site da Unicim, tá? Então, vocês entrarem lá no site da Unicim, tem pareceres, e aí tem uma numeração, é o parecer número 16, desenvolvimento do epicentrismo na CCCI. Pedro, aqui no B. Pois não. Você poderia falar um pouco sobre a questão do domínio do EV, assim, fatores que puderam, ou que fizeram, né, facilitar aí esse domínio, os benefícios que a pessoa sente, os gargalos, né? Eu acho que o processo do domínio do estado vibracional, e eu até ampliando um pouquinho mais o domínio das energias, envolve muito a parte prática, envolve a parte da experimentologia, envolve a parte da pessoa realmente praticar, e a partir daí ela vê aonde que a coisa é mais difícil para ela. Qual que é o gargalo? O gargalo é na sensação da energia, é na potencialização do processo energético, na percepção multidimensional, extrafísica. Isso só vem, eu vejo muito com o engajamento diário do cotidiano. E nós temos hoje a possibilidade de ter, como se fossem workshops, né, semanais, através das dinâmicas e dos cursos de campo, até certo ponto principalmente, para a pessoa ter um contraponto. Então, eu costumo dizer que esses cursos podem funcionar para a pessoa fazer essa aferição. Ela trabalha sozinha, individualmente, faz esse desenvolvimento parapsíquico, e ela vai nesses cursos para poder fazer essa aferição em grupo, que ajuda muito. Então, em termos de desenvolvimento do processo energético, eu vejo que não sai muito disso, porque a partir daí pode surgir muitas vezes um diagnóstico de autoassédio, às vezes um processo pensênico, a pessoa que tem baixa autoconfiança, por exemplo, baixa autoestima parapsíquica, a pessoa que não tem intimidade com as energias, ela não vê muita lógica, sentido, ela não tem ânimo, motivação para trabalhar com isso, ela vai levando, ela vai se enrolando, então ela tem que tomar uma decisão mais séria e ver, de fato, o que ela quer com o processo do estado vibracional, do parapsiquismo, de um modo geral. Então eu vejo que é bem ampla a possibilidade de gargalos para cada pessoa, mas que uma das formas de se superar isso, não tem outra saída, é exercitando, é fazendo de olhos fechados, olhos abertos, no banho,
na cama, em pé, deitado, com o parceiro, com a dupla, no trabalho, enfim, a pessoa desmistificar e incorporar de fato o parapsiquismo no cotidiano. E, além disso, vão surgir ideias, sugestões, ela vai começar a ter interesse de anotar ideias que vão surgir, muitas das quais podendo ser esses gargalos. Às vezes é o modo como a pessoa encara, às vezes é como a pessoa trabalha com as energias. Eu sempre sugiro também a pessoa que não tem muito traquejo, a pessoa ir com calma, a pessoa fazer esse trabalho do circuito fechado lentamente, para ela perceber todos os chakras e ativar todos os chakras, e depois ela fazer a movimentação mais rápida das energias. Enfim, eu vejo que é ela ter mais intimidade mesmo com as energias. E você poderia, assim, ajudar numa questão, por exemplo, quando a pessoa, pegando essa questão da retrobiografia, né, que cada um tem, e se a gente focalizasse na área parapsíquica, né, cada um tem vícios históricos, bagagens e trafores nessa área. Como é que a gente faz nessa vida para fazer uma recomposição parapsíquica, vamos dizer assim, né, qualificar esses modos, vamos dizer, inadequados, inadaptados do passado, e ter uma performance assistencial mais lúcida, né, nessa vida atual? Eu vejo que tem 3 fatores aí chave. Um deles é esse do estado vibracional, a pessoa insistir nisso e ver a intenção dela, se a intenção dela é acertar. Se ela fez curso intermissivo, ela tem condições de fazer esse acerto. Segundo, olhar a TENEPS, porque a TENEPS é uma das técnicas mais terapêuticas nesse caso que você está comentando. A pessoa, às vezes, teve um uso parapsíquico não tão cosmoético no passado, e se ela se dispõe a fazer a TENEPS, é uma técnica essencialmente cosmoética, e além disso é ela se comprometer mais com a parapercepciologia, e aí envolve ela escrever mais sobre isso, ela participar dos cursos de campo, ela ser, por exemplo, voluntária da CIP, enfim, ela assumir que ela tem uma retrosenha nessa área, seja lá qual for o nível, qual foi a qualidade, mas que de algum modo ela tem responsabilidade nesse sentido. E ela arregaçar as mangas, ela começar a atuar mais ostensivamente nessa área. Então isso por quê? Para a pessoa não ficar com medo, né? Independente do que ela fez no passado, se ela está aqui hoje, é sinal de que ela tem algum mérito para poder lidar com essas informações e poder acessar essas ideias na prática. Então, acho que a pessoa não pode sucumbir a um medo teórico daquilo que eventualmente ela fez no passado. Quer dizer, não dá. Todos nós, de algum modo ou outro, fizemos besteira no passado, isso não é novidade nenhuma. Então, isso pode ser fruto até da pressão dos assediadores, né? Ser EPICOM precisa de muita criticologia, autocrítico e heterocrítico. Muita vivência, muito debate. Agora, há pessoas que às vezes me dá vontade de falar. Para a pessoa, às vezes ela chegou aqui a primeira vez, e ela tem tudo em pouco tempo para ser um EPICOM de alto nível. Então, por exemplo, eu quero falar com a mulher do tenente. Sabe, o tenente tem tudo para ser EPICOM em pouco tempo. Você sabe quem é o tenente? Não. É aquele homem ali. Legal. Ele tem tudo. Tudo. E é um jovem, cheio de vida. Agora, ajuda ele nessas coisas. Vê se ele está lendo, tá? As coisas da conscienciologia. Esse cara aí se dá um jeito na vida. Agora, veja, eles são novos aqui. Primeira vez que vieram aí. Mas ele tem tudo para isso, pelo jeito dele. Muito bom. E são de Foz, não? Ele é tenente. Campo Grande. Vamos ver isso. Que a gente puder ajudar, vocês falam, a gente poder agilizar, hein? Agora, precisa de entrosar. A primeira coisa são os estudos, a coisa toda. Tem que queimar e a madame pode ajudar muito nisso aí, que ela é viva. Entende? Tem unidade, exatamente, tem centro educacional. Agora, estou dando um exemplo disso. Ele acabou de chegar, ele nunca veio aqui, primeira vez. Tem 2 meses. Pois é. Cerca de 2 meses, né? A sua responsabilidade é um pouco maior do que a média do povo. Agora, a turma aí já devia ter conversado com ele. Eu não sei se o capitão falou com ele, porque ele é tenente. Sabe como é que é? A gente vê o nosso povo aqui. Aqui tem coronel, tem capitão, sabe de ver aí para conversar com o tenente. Mas ele ainda é da ativa,
É moço, Sim, cheio de vida. vale a pena. Entende? Interessante. Você outro dia até comentou que tem voluntários, muitas vezes você convidou para ser o primeiro Epicom e a pessoa abriu mão. Não a pessoa topou. Não quis, não topou. Não topou Então, a tem parada. dúvidas Entende? nesse processo. Vale a pena a gente estudar esses casos. Né? Aproveitar. O que você poderia orientar para as pessoas que têm assim uma sensibilidade específica no parapsiquismo intelectual, né? Só que tem muita intrusão. O que você acha que é o principal fator que pode aumentar a lucidez, né, com relação a essas intrusões e também a defesa, né? Escrever verbete, 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 porque ela entra num ciclo em que ela vai ter que produzir, vai ter um limite, vai ter uma equipe que vai ajudar, vai ter a defesa, e em pouco tempo ela vai desenvolvendo um know-how e uma intimidade maior com os amparadores, que isso aí vai ficar a fichinha. Essas intrusões, se ocorrem ainda, não vão ter mais razão de ser, mas precisa se comprometer a ter um ritmo. Por exemplo, entrar naquela listagem de escrever um verbete por mês, entende? Para a pessoa poder se engajar mesmo, e aí ela vai começar a ver o parapsiquismo de uma outra maneira, de um outro prisma, que é o processo intelectual associado à manifestação parapsíquica, né? Então eu vejo que, de modo prático, é se envolver com a verbetografia. Pedro, letra B. Pois não. A crescendologia na segunda linha. Você pode falar um pouco mais do crescendo exteriorização energética pessoal, acesso à central extrafísica de energia? Sim, isso é um crescendo até certo ponto natural. Quanto mais a gente desenvolver essa sensibilidade, esse trafor, esse atributo da exteriorização, mais nós vamos ter sinapses e experiência para ver quando uma exteriorização está acontecendo independente da sua vontade, principalmente quando ela é acachapante, quando ela é no atacado, quando ela é muito maior daquilo que você está acostumado. Então, se não houver esse fator prévio, quer dizer, uma experiência na exteriorização, eu acho que a pessoa às vezes pode até passar por uma experiência dessa de acessar a central e ela vai comer bola. Então eu volto nessa tecla da experimentologia, da pessoa fazer experiência, seja através do laboratório, seja através dos cursos, das próprias dinâmicas, mas ela conhecer o quantum, vamos chamar assim, a quantidade habitual de energias que ela costuma exteriorizar. Por exemplo, até na TENEPS ela pode ter isso. E de repente ela está acostumada com aquele ritmo, vem uma que defasa tudo, aquilo ganha uma outra dimensão. Então isso ela começa a desconfiar que deve ser a manifestação da central. Bem? Aqui no ar. É só uma dúvida rápida aqui. Eu queria. Houve alguma razão aqui para você não ter colocado a sessão cognatologia, não? A sessão o quê? Cognato? Isso. Se não me engano, a sessão cognato já está no Epicom lúcido. Já deve ter na enciclopédia, por isso que... Ah, tá. Quando tem existente em outro verbete, não precisa. Não, é só quando é inédito. Ah, tá. Ah, tá bom então. Cognato, né, que ele falou? Isso. Então, se você está fazendo verbete, Manuel, dá uma olhada se já não existe lá pelo Find aquela palavra-chave da cognatologia, para você não repetir, né? Não precisa. E a conversar também com a professora Roseli, ela que ajuda nas revisões nessa área, nessa sessão. Né? Fazer uma pergunta, então. Aqui na parafatologia, na segunda linha, no finalzinho, vira para a terceira. A intensificação da telepatia com o amparador de função da TENEPS. Você pode falar um pouco mais disso? Eu vejo que esse é um dos indicadores que o tenepsista pode ter para que o trabalho assistencial dele possa estar crescendo, possa estar se expandindo. Por exemplo, rumo ao epicentrismo. Então,
Às vezes você chega na TENEPS e antes mesmo de até se ambientar, você já percebe a manifestação da telepatia. Em termos de dica que eu procuro usar, é aquilo que a gente comentou da pacificação da tela mental, de você procurar não pensar, não pensionizar em nada, fazer uma tábula rasa, e você consegue discernir nitidamente aquela ideia que veio de fora. Você não estava pensando naquilo, não estava lembrando, por exemplo, daquela pessoa, não fez aquela conotação, por exemplo, de uma determinada manifestação sua no dia anterior, ou no dia que se a pessoa faz a TENEPS à noite, naquele dia, e às vezes o amparador vem e te dá aquela visão daqueles fatos que muitas vezes você não teve, e a partir disso você vê que você poderia ter sido mais assistencial, mais esclarecedor. Então, quando há um nível de intimidade crescente do tenepsista, isso em geral, não dá para afirmar, varia de cada caso, mas a gente considera que depois dos 3 anos de TENEPS, que é quando a TENEPS está mais assentada, a pessoa já deve ter essa manifestação mais presente na sua cotidianidade, né, da TENEPS. Ok? Professor Pedro, foi muito bom. Nós agora estamos esperando os próximos. Quantos são? 500? 50. Nem aqui, ó. Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 65 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 10 perguntas online. Temos hoje o recado do Albert sobre a jornada de conscienciometrologia e a Mara sobre o curso Tenepsograma. E agora a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Neste domingo, 1º de julho, teremos o sorteio mensal do programa Amigos. E os prêmios são muito bons. São 2 vagas, uma para o 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que acontece agora, 16 e 19 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, e também uma vaga para o curso ProEx Ginosomática, em agosto. E o 3º prêmio é um livro da Conscienciologia. Então ainda dá tempo de você concorrer a estes prêmios, mas principalmente ser um mantenedor na enciclopédia da Conscienciologia, que é o objetivo do programa Amigos da Enciclopédia. Então, se você é de fora, entre em contato com o CAEC, pelo telefone do CAEC, ou, se você é daqui, passe diretamente na recepção e renove ou faça a sua assinatura. Muito obrigada. Boa tarde. A Conscius convida a todos a participarem da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que ocorrerá de 6 a 8 de julho aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, semana que vem já, né? Sexta-feira. E nós estamos fazendo umas atividades pré-evento. E uma delas será agora, dia 1º de julho, no domingo. Nós vamos fazer um debate em parceria a conscienciometria, a consciencioterapia e a parapedagogia. Nós vamos debater a sinergia entre essas 3 especialidades. O debate ocorrerá aqui para quem quiser participar presencialmente, aqui na sala da EAD do CAEC, e ele será transmitido online pelo site da Conscius, www.conscius.org.br. É domingo, dia 1º de julho, de 18h30 às 20h30. E sobre a jornada, maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. Convidamos a todos a participarem do curso Tenepsograma, Inventário da TENEPS, que ocorrerá sábado e domingo, dia 30 e 1º de julho, no Auditório do Discernimento. É um curso sem pré-requisitos para pré-tenepsistas e tenepsistas, onde quem ainda não é tenepsista poderá vivenciar 2 campos de TENEPS, inicial e avançada, além de um questionário com 100 perguntas sobre a TENEPS. Então, você que quer saber mais sobre a TENEPS, essa é a oportunidade. O professor é o EPICOM Mário Oliveira, tenepsista veterano há quase 2 décadas. Maiores informações, 3525-2652 ou 3528-2488. Obrigada. O verbete de amanhã é língua materna, a especialidade comunicologia, de autoria do professor
Otto Mendonça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.